Olá, tudo bom? Meu nome é Ed Van Fel, talvez você já me conheça de alguns livros, algumas revistas, algumas entrevistas no canal do YouTube, e eu estou muito feliz aqui recebendo o convite da Sirius, da loja Sirius, pela qual tenho muito carinho, tenho uma história muito bonita com a Sirius, para fazer uma palestra. E eu escolhi um tema que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. Seria a espiritualidade e a magia em tempos de pandemia. Na verdade, eu alterei para tempos muito estranhos, porque nós não estamos enfrentando só uma pandemia, estamos enfrentando também um momento extremamente tenso, um momento astrologicamente complicado, um momento da humanidade assim que parece um ponto de ruptura, onde nós temos várias ações e várias situações no planeta todo e que nos leva muito a pensar sobre quem nós somos, para onde vamos, por que chegamos até aqui, como chegamos até aqui. O tema da minha palestra visa dar uma luz, tá? Eu não pretendo explicar tudo o que está acontecendo, porque nem eu sei tudo o que está acontecendo, mas eu gostaria de falar um pouquinho do pouco que eu sei e talvez jogue uma luz sobre o que você está sentindo nesse momento. Basicamente, se a gente for olhar para a astrologia, a gente está vivendo um momento muito peculiar. Nós estamos vivendo uma conjunção o ano inteiro de Plutão e Júpiter. Geralmente, esta conjunção ela é muito benéfica, ela é muito auspiciosa, especialmente relacionada às finanças. Então, a maioria dos astrólogos previu um ano de abundância, um ano que a economia ia decolar. Isso não só para o Brasil, mas para o planeta todo, tá? Um ano em que seria bom para quem está visando ganhar dinheiro, investir em negócios, esse tipo de coisa. E aí, eis que em março a gente dá de cara com uma pandemia e a economia, coitada, vai embora. A economia cai dura no chão. E o que aconteceu? Mas não era uma conjunção tão boa? Então, era, mas a gente esqueceu de olhar para Saturno. Saturno estava ali dançando, fazendo essa dança macabra com Júpiter e Plutão. E Saturno, ele é o senhor do karma. Então nós temos um ano em que o karma é cobrado, um ano em que a gente precisa aprender de uma vez por todas as lições que nós nos comprometemos a aprender. Não é alguma coisa imposta, foi alguma coisa que nós escolhemos em algum momento da nossa alma. E a gente agora tem que pagar, né? Tem que, digamos assim, pagar o karma, na verdade é aprender a lição. Muita gente confunde karma com sofrimento, com dor. Nossa, eu vou ficar com este marido que me bate, que bebe, porque ele é o meu karma. Não, karma não é sofrimento e karma não é dor. Karma é aprendizado. O problema é, quanto mais a gente resiste ao aprendizado, mais difícil ele fica. Quanto mais a gente briga, quanto mais a gente é teimoso, quanto mais a gente é birrento, mais as lições vão ficando difíceis e complicadas. Então a gente acaba sofrendo. Você já deve ter ouvido uma frase muito comum em que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Então, vai ser pela dor, pelo que eu estou vendo, né? A gente está encarando aí uma situação em que há uma morte invisível circulando e nós temos uma parcela das pessoas que não acreditam, não acha que é isso tudo, outra parcela que acredita, que acha que é isso tudo, e existe um embate entre essas pessoas, tá? E aqui eu vou, digamos assim, eu não vou entrar no mérito de que lado quem tá, se você está de que lado. Não, o mérito não é esse, a ideia não é essa. A ideia é, este momento existe, isso ninguém pode negar. O momento em que nós estamos vivendo não é comum, não é normal, não é como se você pudesse colocar a sua mochila nas costas e partir para as suas aventuras diárias como se nada tivesse acontecendo. Não, há algo acontecendo, é algo mundial, é algo que está em vários planos energéticos, ou seja, em vários níveis da espiritualidade, e simplesmente ignorar não vai resolver. Tá? Eu sei que a gente tem todo o processo e aí a gente tem que entrar numa situação de análise muito profunda. Tem todo aquele processo do segredo, né, de que a gente tem que construir a nossa realidade, que a gente não pode se apegar às partes negativas, focar no que é negativo, que a gente atrai.
Isso tudo está valendo, mas a gente precisa compreender que se a gente pular de um prédio, por mais que a gente acredite que vai voar, a gente não vai voar. Então a gente precisa impor uns certos limites para a própria realidade. A gente está aqui cumprindo também determinadas missões, e essas missões, elas, nosso planeta, na verdade, né, eles respondem a umas certas ordens, a umas certas regras que a gente não tem como quebrar. Uma delas é, por exemplo, a lei da gravidade, que é complicado você pular da janela achando que vai voar, porque não é por aí. E aí a gente tem essa questão kármica, que é mundial, é do planeta, o planeta está evoluindo, e, é claro, é individual. Nessa parte kármica, você entra no processo de que você observa. Algumas pessoas estão lidando muito bem com o isolamento, estão com a crise, estão de boa, estão trabalhando, então estão descansando, estão em casa, não estão surtadas. E outras pessoas estão surtadas, outras pessoas estão deprimidas, outras pessoas estão ansiosas, outras pessoas estão lidando muito mal com essa situação. Então, onde é que o karma entra nisso? Essas pessoas que estão lidando bem com essa situação, elas já tiveram o aprendizado delas antes. Seja um aprendizado com a solidão, seja um aprendizado com, sei lá, com a adaptabilidade do seu trabalho para uma nova época. Enfim, ela já passou por esse aprendizado, então para ela não é tão difícil. E para outras pessoas foram empurrando esse aprendizado, tipo, depois eu faço, depois eu vejo, agora não, e de repente acabou o prazo. Essa é uma outra regência desse ano, que é o julgamento, né? Nós temos o imperador, que fala muito sobre autoridade, autoritarismo, de conquista material, mas meio que a mão de ferro, e nós temos o julgamento, que fala que essa hora não dá mais para esperar. Este é o momento de mudança, esse é o momento de transformação, esse é o momento que algo vai acontecer e a gente tem que estar pronto para tudo. E isso é meio complicado, porque quem é que está pronto para tudo, né? Mas e aí? Onde entra a espiritualidade e a magia neste momento? Eu estou dando aqui, pintando um cenário para você, um cenário que fala que em março entramos numa pandemia, começamos um processo de isolamento social, e continuamos com a questão pandêmica, a questão de saúde mundial ainda rolando, e isso se junta também a vários conflitos, né? Sejam, por exemplo, os Estados Unidos, onde o bicho está pegando lá, onde as pessoas estão absolutamente revoltadas e com toda razão, como existem também outras situações relacionadas ao próprio isolamento, né? Então existem as brigas, os conflitos e as emoções que as pessoas estão sentindo nisso. Tudo isso vai gerar uma espécie de massa no planeta, uma massa emocional, né? Que a emoção, ela é uma energia, e essa massa, ela afeta todo mundo. É muito difícil você não se deixar afetar, é muito complicado, porque é como se você entrasse na água sem se molhar. Você pode usar toda o seu poder da mente, eu vou entrar nessa água, não vou me molhar, mas você vai se molhar, é muito difícil, né? Agora, se você vai tomar caixote na onda e vai parar todo quebrado lá no final, ou se você vai mergulhar e quando voltar vai estar tudo bem, aí é com você, na verdade isso é uma escolha sua. E aí entra a espiritualidade e a magia. Como é que a gente vai estar trabalhando a espiritualidade e a magia neste momento? Um momento que é tão pontual, né, da nossa história. Basicamente, não sei se você já notou, mas as pessoas, elas só procuram a espiritualidade, elas só procuram um caminho espiritual quando elas sentem algum tipo de desconforto, quando elas sentem um vazio existencial, quando elas sentem dor, quando elas sentem alguma coisa que não está bem, ou quando elas realmente estão no processo de sofrimento. Seja por motivos de saúde, enfim, ela vai procurar algo que a apoie nisso. E eu não estou falando da espiritualidade que vem de berço, aquela que te ensinaram desde pequenininho, que você está acostumado e você faz automaticamente. Então você tem as pessoas que vão a cultos, igrejas, templos, centros, não importa, não tem nenhum problema com esses caminhos. Todos os caminhos vão levar à divindade. A questão é, a espiritualidade de cada um é única. Então talvez o seu caminho espiritual não seja do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, da sua esposa, do seu marido. Talvez não seja. Então talvez aquele caminho não te preencha. Imagine assim que você tem
uma pessoa que é vegetariana e uma pessoa que come carne. As duas, se você assim, botar a pessoa que come carne para adotar o vegetarianismo sem ela estar preparada, ela sempre vai se sentir vazia, insatisfeita e um tanto quanto, não é bem incompleta, mas quando a pessoa foi forçada a alguma coisa que não era o momento dela. E a mesma coisa é para... Gente, rapidinho, vou só tirar o som daqui, que esse celular tá chato. Assim, pronto. Ok, feito. Um minutinho só. Pronto, voltei. Fica mais fácil assim. Tá. Então, a espiritualidade ela passa a ser um caminho que acaba sendo um pouco imposto pela nossa própria família ou núcleo social e que na hora em que a gente precisa daquele apoio espiritual, de repente ele não funciona pra gente, de repente ele não dá o apoio que a gente achou que ele daria. Por isso que muita gente precisa de uma crise para encontrar o seu próprio caminho espiritual. A questão é, como as pessoas vão buscar um caminho espiritual se elas estão em isolamento social? Templos, centros, igrejas estão fechados. Como é que elas fazem? E a mesma coisa para a magia. A magia é o mesmo raciocínio. As pessoas procuram a magia geralmente por dois motivos. Um, porque elas sentem um chamado, elas sentem um carinho, elas sentem uma espécie de... Elas são atraídas pela magia, elas são atraídas pelos cristais, são atraídas pelos dragões, são atraídas pelas velas, são atraídas pelas bruxas, pelos xamãs. É um caminho que as atrai. Então elas vão de uma maneira... alegres, de uma maneira feliz, tipo crianças que vão brincar. Então essas pessoas, por incrível que pareça, essas pessoas têm uma chance muito melhor de se sair bem durante esse período, tá? Eu vou explicar por quê. Outras pessoas podem até se sentir atraídas ou não, mas elas não vão procurar. Elas vão dar prioridade a outras coisas. E nós sabemos que no mundo que nós vivemos, nós temos muitas coisas que tomam a nossa atenção. Nós temos não só as diversões, mas nós temos pessoas, nós temos atividades, nós temos muita coisa para preencher o dia. Então é muito normal que neste momento as pessoas deixem coisas mais abstratas, como a espiritualidade e a magia, no segundo plano. E aí você tem a questão, por que você vai procurar magia em tempos de pandemia? Porque as pessoas procuram a magia pelo mesmo motivo que elas procuram a espiritualidade, porque elas estão sentindo algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, algum tipo de desconforto. E aí é a magia que elas vão, geralmente vai preenchê-las ou vai curá-las. É da mesma maneira que uma pessoa procura um médico. Ela procura um médico porque ela não está se sentindo bem. E ela vai tomar um remédio ou fazer um tratamento e na magia vai ser bem parecido. Ela vai fazer um ritual, ela vai fazer uma poção, ela vai tomar um elixir para se sentir melhor com aquilo. Agora, eu falei que algumas pessoas vão estar se dando um pouco melhor na pandemia. São as pessoas que buscaram tanto o caminho espiritual quanto a magia antes, quando não era uma emergência. Imagine que o Titanic está afundando, você tem que aprender a nadar agora. E aí você sai de cachorrinho assim. Imagine que você antes teve a oportunidade, se preparou, sabe nadar. Tudo bem que no caso do Titanic não ia adiantar muito, porque a água estava muito fria, né? E você ia morrer de qualquer jeito, né? Mas vamos ignorar esse exemplo, mas vamos pensar no caso realmente de uma situação que você precise nadar. Então, se você sabe nadar, melhor. Se você tem que aprender em cima da hora, suas chances são menores, tá? Especialmente, como eu falei, como este momento é um momento diferente, algumas pessoas podem se sentir inseguras em praticar sozinhas ou buscar ajuda sozinhas, ou elas ficam meio travadas, ficam meio paralisadas. E agora eu vou falar um pouquinho do momento, tá? Esse momento que a gente está vivendo. Espiritualmente, o que ele é? Por que a gente está passando por isso? Tá? Uma coisa que eu tenho certeza é que tudo que acontece naquele período de vida que a gente tem foi uma escolha nossa. Eu acho que de alguma maneira, nossa alma sabia que aquelas coisas iam acontecer. E a gente topou, olha, eu topo ir nesse período porque eu posso ajudar, posso ser uma pessoa que vai melhorar a vida das outras pessoas, eu posso ajudar levando cesta básica, eu posso ajudar fazendo vídeo no YouTube, eu posso ajudar de alguma maneira. Ou eu quero resgatar, eu tinha medo, eu quero perder esse medo, eu quero passar por esse momento de transição
planetário, que é um momento de transição, um momento que as pessoas estão falando que, olha, o mundo está mudando. Não, gente, o mundo já mudou, o mundo não é mais o mesmo. A gente tem uma percepção agora completamente diferente de muita coisa, né? Seja no plano mais macro, como no plano mais pessoal, né? Eu tenho certeza que você, nesse período, teve algumas mudanças de pensamento, de comportamento, e com certeza você vai sair diferente desta quarentena, desta pandemia. E por que a gente está falando assim de o que a gente pode fazer, né? O que a gente... Desculpa, não era bem isso que eu ia falar, não é o que a gente pode fazer, isso eu falo depois. É o que significa este momento. Este momento, ele é um momento de transição e ao mesmo tempo ele é um momento de ruptura. Essa ruptura é uma ruptura com um antigo estilo de vida. Pela primeira vez, nos obrigaram a parar. Nós estávamos indo muito rápido, todos nós, tá? Havia uma... e assim, quase que não era culpa nossa, porque assim, você tem que pagar conta, você tem que viver, você tem compromissos, você tem responsabilidade. Como é que você conseguiria cumprir isso tudo sem correr? O ritmo do mundo estava muito rápido, todos estavam correndo muito, então acabava que isso repercutia em praticamente todo mundo, salvo, é claro, aquelas pessoas que, por uma opção de vida, nesse momento, estavam vivendo num momento mais interiorano, estavam numa zona mais rural, estavam lá vendo, sei lá, as batatas nascerem, colhendo morangos, então assim, elas estavam numa, digamos assim, num outro ritmo, mas as pessoas que estão nos grandes centros, nas cidades, elas estavam com um ritmo mais acelerado, com um dia preenchido com tarefas e um dia cada vez mais curto. E então nós temos esse momento. Eu considero, e acho que a gente tem duas formas de ver esta pandemia. Tem duas maneiras. Uma é que é o maior desastre de todos os tempos, foi praticamente um meteoro, o mesmo meteoro que matou os dinossauros, vai matar a economia, vai matar a gente, oh meu Deus. A gente pode realmente entrar numa piração de que este é o momento, o pior momento de todos os tempos e tudo vai estar destruído, a gente vai virar Mad Max depois. É uma escolha sua. Ou você pode considerar este momento um presente. Tá? Mas, gente, mas as pessoas estão morrendo. Estão. Mas elas, se era pra gente ter este momento com muitos desencarnes, eles poderiam ter esse momento poderia ter vindo na forma de uma guerra que mataria, que ceifaria muitas vidas de uma maneira muito dramática. Poderia ter vindo em uma catástrofe climática. Poderia ter vindo de uma forma, assim, vamos dizer que vários furacões atingissem vários lugares do mundo e várias pessoas morressem. Eu acho que seria muito mais dramático, né? Eu acho que seria muito mais trágico, muito mais traumatizante. A espiritualidade, o mundo superior, decidiu que passasse, porque eu acredito piamente que este vírus vem do umbral, digamos assim, né? Vem de ele vem com uma proposta de matar, e matar com sofrimento, porque ele tira o ar da pessoa, mas houve uma permissão para que ele chegasse a nós, porque de vírus horroroso tem um monte. Por que esse chegou? Houve uma permissão, tá? Essa permissão é preciso fazer essa transição. Muitas pessoas vão morrer porque foi também, de alguma maneira, escolha delas passar por este momento e, infelizmente, serem ceifadas. Eu sei que é muito difícil, eu sei que se você tem alguém que pereceu neste momento, pode ser muito doloroso ouvir isso, né? Mas eu acho que a gente não deve questionar tanto, né, as decisões superiores. Acho que a gente tem que compreender sim, questionar eu acho que não, porque eles sabem mais do que a gente. Então eu acredito que essas vidas que estão sendo e ainda vão ser ceifadas, talvez partam de algum tipo de escolha. Se não dessas pessoas, eu não sei, talvez nossas, eu não sei, tá? Isso aí é uma coisa que ainda estou trabalhando na minha cabeça, como é que está funcionando. Mas é uma forma de... É uma morte horrível, tá? Eu acho que não tem morte bonita, gente. Toda morte é traumática, porque você está saindo desta existência para ir para outra. Então eu acho que é uma existência, um momento traumático em qualquer circunstância. Mas você tem
você tem a opção de se proteger. Eu acho que é dado essa opção para você. Numa guerra ou num cataclisma, eu acho que a gente não teria muito essa opção, né? Então eu acho que a gente está vivendo este momento de transição, onde haverão muitos desencarnes. Eu acho que a quantidade de desencarnes é uma questão também de escolha, de como nós vamos agir com isso. E, ao mesmo tempo, eles nos dão a oportunidade de sentar em silêncio com nós mesmos, de sentar em silêncio e tentar observar o que está acontecendo com as nossas vidas, quais são as nossas escolhas, e tentar descobrir como o que a gente vai fazer, quem somos nós hoje e quem nós seremos depois que tudo isso passar. Muitas pessoas estão assustadas, muitas, elas estão muito assustadas. Eu converso com algumas delas, elas estão amedrontadas, estão apavoradas, e eu compreendo, mas a gente não pode ter medo, porque esse medo ele baixa a vibração, e quando baixa a vibração, o vírus ele é atraído por baixa vibração, por isso que eu acredito que ele é do umbral. Ele não é atraído pelas pessoas alegres, felizes, que estão super de bem com a vida, não. Ele é atraído pelas pessoas que estão com muito medo, que estão deprimidas, ou que estiveram deprimidas, ou que elas estão muito ansiosas. Então a gente precisa sair dessas vibrações que são muito negativas, são muito baixas, e ir para vibrações mais elevadas. Essas vibrações, elas são medidas em hertz. Então, se você for ver medo, a ira, o ódio, a ansiedade, a vergonha, a culpa, todas elas vibram entre 30 e 100 hertz. E vibrações mais elevadas como amor, como alegria, como a realização, elas estão de 500 hertz para cima. Então a gente precisa manter nossa vibração elevada, porque a vibração elevada não permite que o vírus chegue a nós. Isso não quer dizer que você possa sair por aí, vou sair por aí fazendo festa porque a minha vibração é super elevada. Não, porque por mais que você não, digamos assim, não pereça disso ou não sinta os sintomas, você ainda pode ser um veículo, então você pode levar isso para outras pessoas. E é um momento muito louco, gente, porque a gente só vai conseguir sair disso juntos, e ao mesmo tempo nós temos que ficar separados. E isso é muito doloroso, né? Porque a gente sente saudade das pessoas. Eu tô morrendo de saudade do meu pai, dos meus sogros, dos meus amigos, dos meus alunos. Eu tô falando, de vez em quando eu começo a falar com eles no WhatsApp, eu falo assim, gente, tô com saudade. Mas é normal, tá? A gente tá passando por um período que é melhor ficar agora e aprender essa lição. Quem somos nós? Que caminho nós temos que seguir? A espiritualidade que eu estou vivendo me preenche? Ela é o caminho que está me elevando? Que eu estou me tornando melhor com essa espiritualidade? Eu acho que essa é uma pergunta que cada um pode se fazer. O caminho espiritual que eu escolhi está me tornando melhor? Ou ele está me tornando uma pessoa pior? Se ele está te tornando uma pessoa pior, você precisa rever com urgência esse caminho espiritual que você está seguindo. E a magia? Eu posso praticar magia, mas como eu vou praticar magia? Eu não tenho mentor, eu estou dentro de casa, eu moro em apartamento, eu não tenho um bosque. A magia não está no bosque, não está no templo, não está numa sacerdotisa do 5º grau da bolinha amarela. A magia está em você. Você é o templo. Você pode praticar magia na sua sala. Abre um paninho no chão, acende a sua vela, coloca um copo d'água, acende um incenso, pega um cristal. Você tem ali os 4 elementos. Pega um livro, vai dar uma lida. Olha ali que tipo de magia você quer praticar. Nós temos tantos tipos de magia. Nós temos magia egípcia, magia cigana, magia dos anjos, magia dos dragões. Nós temos a magia voodoo, o hoodoo. Nós temos o voodoo então com os loas. É uma magia maravilhosa. Por mais preconceito que as pessoas tenham, elas têm preconceito porque elas não conhecem, mas é uma magia maravilhosa. Então eu gosto muito de estudar, então eu acabo passeando por todos esses caminhos mágicos, fazendo muitos amigos nas diversas dimensões, e isso me deixa muito feliz, isso me deixa muito completa. Então eu acredito piamente que neste momento a gente tem que buscar o nosso caminho espiritual. E ele pode não ser o caminho espiritual que você estava seguindo até agora. Isso quer dizer que talvez se você seja budista e está infeliz agora, talvez o budismo não seja o seu caminho. Talvez seja um católico. E se você é católico, mas você está muito infeliz ou raivoso agora, talvez não seja esse o seu caminho. Então, eu sei que vai exigir desapego. Tá? Este é o momento que exige desapego. A gente tem que desapegar, e isso eu acho que é a maior lição. Inclusive, eu quero falar agora. Qual é a maior lição? Quais são as lições? Quais são os desafios que este momento está trazendo para a gente? Porque se a gente souber quais as perguntas, talvez a gente
saiba como dar as respostas. Os desafios desse momento são muitos e são, claro, diferentes para cada pessoa. Mas existem alguns desafios que são gerais para todos. O que acontece é o seguinte: este é um momento muito importante. É o momento que a gente tem uma escolha para fazer. Você já viu aqueles filmes? Geralmente filme catástrofe. Eu me amarro em filme catástrofe, filmes de terror. Geralmente esses filmes, quando tem um grupo, tem um que é sempre aquele que vai priorizar a si mesmo, aquele que vai atropelar a velhinha, aquele que vai jogar o cachorro do barco porque já tem muita gente, é aquele que vai tomar as atitudes voltadas exclusivamente para sua própria preservação e sobrevivência. Tá? Então esta é a pessoa que ela vai fazer tudo apenas para ela, independente dos outros. Claro que essa geralmente é a pessoa que tem um fim horrível. É claro que nesses filmes também tem pessoas legais que também têm fins horríveis, mas essa é aquela pessoa que você olha e fala, mas que cretino, né? Oh, que vontade de dar um soco nesse homem. Ah, não, tomara que ele morra nessa mulher, também tem mulheres assim. Então, enfim, esse personagem, esse arquétipo da pessoa que só pensa em si mesmo, ele é um arquétipo, né, que existe na nossa vida no real, na vida normal. E existe o arquétipo do herói. É aquela pessoa que vai fazer tudo, não só para sair viva, mas para ajudar o todo, pensar no coletivo. Eu acredito muito que esta pandemia traz este desafio. Descobrir qual é o seu papel nesse teatro, qual é o seu papel neste filme. Você é aquele personagem que vai jogar o cachorro fora do barco porque já tem gente demais, ou vai atropelar a velhinha porque ela não vai ter muita chance, desde que você possa se salvar, ou você vai ser o herói ou a heroína que vai fazer tudo para ajudar aqueles que estão à sua volta. Então isso é uma situação que eu acho que vai fazer toda a diferença, agora e depois que essa pandemia passar. Porque depois que essa pandemia passar, você sabe que nós vamos ter uma nova visão, tanto de pessoas, né, como de economia. E muito do que a gente faz, eu tenho certeza disso, vai continuar sendo feito, tá? E se a gente conseguir ser mais colaborativo, se nós estendermos a mão uns para os outros, nós vamos ficar muito bem. Existe uma parábola que você talvez já tenha ouvido, mas que eu acho ela muito bonita, há muito tempo que eu não penso nela, mas que ela vem bem a calhar nesse momento, que é o seguinte: um homem teve uma visão, ele foi visitar o inferno e o céu. E no inferno ele viu que era um grande prato de arroz fresquinho, cheiroso, maravilhoso, e pessoas em volta daquele prato gigantesco, do tamanho de uma mesa, querendo comer, famintas, esfomeadas, desesperadas, mas o hashi delas, que é aqueles palitinhos que elas comem, era muito grande. Então elas pegavam, mas elas não conseguiam levar o arroz até a boca, então elas morriam de fome. E elas estavam ali morrendo de fome, elas continuavam tentando comer e não conseguiam. Então era você morrer de fome na frente de um prato delicioso, né, de arroz. E aí ele foi no céu. E no céu ele se espantou, porque era o mesmo prato de arroz do tamanho de uma mesa, com pessoas em volta da mesma forma, com os arrachis enormes, e elas estavam plenas, satisfeitas, saciadas, e cada uma delas pegava o arroz e alimentava a pessoa que estava do lado, a pessoa que estava mais próxima. E assim todos se alimentavam através de um trabalho colaborativo. Então eu acho que a principal lição deste momento é pensar no todo. A principal lição nesse momento é desapegar de si mesmo e também do que a gente considera como normal. Muita gente, inclusive eu, tá? Eu estava nesse time no comecinho, bem no comecinho da pandemia, quando começou a ter isso tudo, não acreditar muito, né? Eu não estava muito inteirada, não estava acompanhando tantas notícias, eu estava meio no meu mundo. Então começou a acontecer isso, eu falei, realmente é um vírus, mas no começo eu também achei, é só uma gripe, é só a gente se cuidar. Quando comecei a ver que os números não estavam ao nosso favor, que a rapidez do contágio era muito difícil, eu comecei a me preocupar um pouco mais, eu comecei a compreender que isso não era só um vírus, não era só um momento. Eu ainda achava que aquilo ia passar, eu ainda achava assim, isso são só 2 semanas, depois de 2 semanas nós vamos voltar.
E lá se vão 60 dias e aqui estamos nós. Ei, estou aqui entre quatro paredes, saindo pouquíssimo e correndo, indo e voltando muito rápido. Então, assim, a nossa percepção vai mudando nesse período, vai mudando. E eu percebi o seguinte, que se a gente pensar no todo, se a gente conseguir desapegar dessa vida normal que a gente quer, se a gente conseguir desapegar daquela coisa, não, quanto antes a gente voltar, quanto antes a gente conseguir a economia, se a gente conseguir desapegar desse meio de vida que a gente estava tendo, que era rápido, que era corrido, que era um pouco assim injusto até pra gente, porque a gente trabalha, daqui a pouco morre e não conseguiu aproveitar nada, porque a gente tinha que pagar os boletos. Se a gente conseguir isso, se a gente conseguir respirar mais, se a gente conseguir pensar mais, se a gente conseguir dar mais tempo para tudo, cuidar dos nossos, olhar para o que é essencial, sentir saudade de quem realmente nos faz falta, a gente vai sair diferente dessa pandemia. Tá? E a parte mágica, Ed, a magia, o que você aconselha para este momento? Olha, eu aconselho muito conexões com esferas elevadas, e especialmente aquelas que são especializadas em sabedoria. Como, por exemplo, a egrégora do rei Salomão, que é fantástica. Eu fiz um círculo há pouco de 13 dias de magia para sabedoria e realização, que foi um dos círculos mais peculiares que eu já fiz. Já tinha feito vários círculos, eu faço círculos desde 2016, que são esses eventos online, né, onde a gente faz rituais online, e eles são extremamente conectados e as pessoas têm uns efeitos muito incríveis, mas eu não esperava isso de um círculo de sabedoria. Primeiro porque as pessoas não costumam procurar sabedoria, e teve muita procura por esse círculo em especial. E segundo porque eu saí diferente e todo mundo do grupo saiu bem diferente. A cada ritual que a gente fazia, a gente tinha um efeito físico, a gente tinha um insight, e até agora eu sinto que foi uma das melhores coisas que eu fiz, uma das melhores decisões que eu tomei foi justamente fazer este círculo, porque a sabedoria vai ajudar você a passar por qualquer tipo de crise. Então procura se conectar com egrégoras como os dragões das esferas superiores, como o rei Salomão, como o povo da sabedoria antiga, que inclui as vovós, inclui os pretos velhos, inclui as bruxas ancestrais. Procura essas pessoas que têm a sabedoria do tempo, a sabedoria da gente entender que tudo que a gente está vivendo agora é um fragmento de tempo da nossa alma que é imortal. Então a gente tem muita história ainda para contar, muita história que já foi contada, e a gente precisa ter um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de visão, para a gente entender tudo o que está se passando. Tá? Então procura se conectar. E como é que eu faço essa conexão? Olha, eu acredito que se você puder fazer um círculo mágico, acender uma vela, com uma representação de cada elemento, como eu falei aqui, um copo d'água, um incenso, um cristal e uma vela, você já tem aí uma vela, um incenso, um cristal e a água. Você tem uma representação dos 4 elementos. Você faz o seu círculo mágico. Eu faço a pirâmide de cristal de Saint-Germain, que é uma forma que você não só sintoniza com energias superiores, como você também se protege de qualquer energia inferior ou energia quizumbeira, aquela energia que não quer que você vá para frente, quer te perturbar mesmo. Então você se protege. Se você não souber fazer a pirâmide, você pode fazer um círculo mágico, que é fácil, é simples, a maioria das pessoas que praticam magia já sabe. E esse círculo mágico vai proteger o teu parafluzinho. E o seu círculo mágico vai proteger você enquanto você estiver fazendo o seu ritual. E aí você vai acender uma vela e você vai pedir que os seus mentores abram os portais para você, te ajudem a se conectar com a egrégora que você quer falar. Então você pode chamar pela egrégora da vovó Maria Conga, por exemplo. Pode chamar a vovó Maria Conga. A vovó Maria Conga é tudo de bom, ela tem uma sabedoria infinita. A vovó Maria Conga, ela trabalha tão bem ela é tão sábia
que uma vez eu estava me consultando com ela, faz muito tempo, na verdade as minhas consultas eram quase uma terapia, era mais barato que um terapeuta, né? Mas eu gostava de ir lá conversar com ela, trocar ideia, e uma das coisas que ela estava falando, né? Eu estava lá falando alguma coisa sobre como estava difícil, né? Abrir caminho na parte de trabalho, porque eu estava trabalhando muito, mas eu não estava tendo muito retorno, né? E que algumas portas estavam meio travadas, estava difícil. E aí ela falou, não, faz esse trabalho. Eu pegava papel rapidinho para anotar, né? Adorava as magias dela. E nessa época eu estava trabalhando com pirâmides. Eu estava louca das pirâmides. Eu fazia pirâmide de papel, comprar pirâmide de cristal, fazia a pirâmide mental, fazia pirâmide de cone. Tava que nem uma louca. Mas ela não sabia, ou eu achava que não. E aí ela fala, você vai cozinhar um arroz, inclusive eu vou passar esse ritual aqui que é maravilhoso. Você vai cozinhar um arroz branco, né? Não é o parbolizado, tem que ser arroz branco comum, né? Sem sal, sem açúcar, sem nada, tá? E você vai colocar, vai escrever seus pedidos, escreve vários pedidos do que você quer, coloca em cima de um prato. Quando o arroz estiver mais frio, a ponto de você poder tocar, você vai colocar em cima do prato com o papel, né? Os papéis estão no prato, você coloca em cima do papel com o prato e tudo, e você vai moldar com as mãos uma pirâmide. Aí eu fui e levantei assim o olho pra ela, aí ela ficou assim com o cachimbinho dela assim, ó. Cara, ela sabia que eu estava trabalhando com pirâmide, ela sabia que pirâmide é uma das energias mais fantásticas que você pode imaginar. E aí você vai moldar, né? Isso aí eu tô passando para você também. Esse ritual ele é para abertura de caminhos em tudo que você quiser. Por isso que os seus pedidos vão nesses papeizinhos. Cada pedido é um papel, não é um papel só com um monte de pedido. Então você recorta lá os seus papelzinhos, coloca ali no prato, e aí você vai montar, né, a pirâmide de 4 faces, bonitinha ali com a mãozinha, e você vai colocar por cima açúcar cristal, né? E aí você acende uma vela branca e deixa no cantinho até a vela apagar. Quando a vela estiver apagada, você agradece e você pode jogar esse arroz fora, tá? Você pode deixar em algum lugar, que aqui muita gente está em centro de cidade, fica um pouco difícil você deixar no canteiro, deixar em algum lugar mais complicado, né? Mas você pode jogar fora, porque ele já cumpriu a função dele, tá? Esse ritual, ele é fantástico, fantástico. Você pode colocar também um copinho d'água do outro lado, tá? Você bota uma vela branca de um lado e um copinho d'água do outro. Este ritual é maravilhoso, ele abre o caminho imediatamente, e ele não só abre caminho, mas ele também abre a sua conexão, né, para energias superiores, porque trabalha com a energia quântica da pirâmide, tá? Então esse ritual foi a vovó que me passou, estou passando para você agora. Você pode fazer à vontade, você vê que são coisas simples que você pode comprar em mercado, você pode ter em casa, e conecte-se com a vovó, conecte-se com os pretos velhos, tenta uma conexão com São Germain, a grande fraternidade branca. Eles são também de infinita sabedoria, anjos, dragões, eles são maravilhosos, né? Os ciganos também são, mas mais um determinado tipo de cigano, são os ciganos mais velhos, as ciganas mais velhas, que têm a sabedoria do tempo. Tem também algumas deusas, como as deusas negras, Hecate, Sekhmet, Kali, Morrigo, que são deusas que trabalham com a morte, a transformação, a guerra, né? Elas trabalham com o lado mais obscuro da vida e do ser humano, e por isso mesmo elas são muito antigas e elas possuem uma profunda sabedoria. Então você também pode se conectar com elas, tá bom? Então essa conexão eu acho que vai fazer toda a diferença para você. Eu não acredito que o que a gente está vivendo esteja acabando, não está, né? Então a gente ainda tem um caminho aí pela frente, e a forma como nós agirmos agora vai fazer toda a diferença de quem nós vamos ser, né, e o que vai acontecer depois que tudo isso passar. Então vamos nos orgulhar de nós mesmos, vamos ser aquelas pessoas que a gente olha no filme e fala, poxa, eu queria ser essa pessoa. Então vamos ser essa pessoa, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado da palestra, espero que você esteja passando por um momento tranquilo, espero que você consiga passar por tudo isso com tranquilidade, com serenidade, com sabedoria, que você não tenha medo, tá? Não vibre no medo, você está sendo bem cuidado, estamos todos sendo bem cuidados. Agora, a gente também tem que cuidar da gente também, né? Cuide de você mesmo, cuide dos outros, cuide dos que estão à sua volta, cuide dos que estão distantes, né? Cuide dos cachorrinhos, gatinhos, cuide daqueles que parecem precisar de você, tá? Compartilhe, seja generoso, seja generosa, seja bondoso, seja bondosa, desapegue,
tá? Desapegue. Vamos abrir espaço para uma nova vida, um novo emprego, um novo trabalho, uma nova forma de fazer o que a gente já fazia. E a gente vai juntos, vamos lá. Ninguém solta a mão de ninguém, virtualmente falando. A gente vai chegar lá. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Eu sou a Edja Vanfeu e obrigada a Sirius pelo convite. Um super beijo. Espero em breve estar visitando. Talvez não em breve, mas quem sabe ano que vem tá visitando Porto Alegre, com certeza tá visitando a minha querida Sirius de novo. Um beijo. E um beijo a toda a galera aí da Sirius, e especialmente a Andréia, que fez o convite. Tchau.